Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Motins coloniais, direito de resistência e consciência republicana na América Portuguesa. Essa comunicação analisa os motins coloniais da primeira metade do século XVIII na capitania das Minas como espaços de experiência da ideia republicana divulgados por Salamanca. Entendemos que essas ideias foram importantes para a consciência republicana dos atores sociais e dos acontecimentos aqui registrados desde a Guerra dos Emboabas, marcando a primeira metade do século XVIII na América Portuguesa. A historiografia sempre se debruçou sobre os estudos em relação ao poder central e os motins coloniais. Exemplos disso são os livros de Carla Anastasia, Luciano Figueiredo, Célia Nonata da Silva, que ainda marcam debates historiográficos com suas indagações sobre as resistências coloniais e o surgimento de mandatários numa ordem privada colonial. Mas foi o estudo de Eloise Starling que propôs um alcance mais amplo aos sujeitos políticos coloniais. Entretanto, o sentimento republicano analisado pela autora ficou restrito aos eventos da segunda metade do século XVIII, dando ênfase à Inconfidência Mineira e à influência humanista francesa no período setecentista. Em todos esses estudos, verificou-se a importância da circulação das ideias entre a Europa moderna e a colônia. Afinal, a palavra república chegou até nós, embarcada em Portugal, ainda no século XVII, como afirma Starling. Esse sistema global de conceitos, ideias e mentalidades tem sido percebido pela historiografia atual como um fenômeno importante para a construção social e cultural das Américas. A ideia republicana não era novidade no mundo europeu, que desde a Idade Média mantinha o conceito cristão de corpo social. Nos anos 1600, os estados absolutistas europeus foram sacudidos com a voz de Francisco Soares e de Francisco Vitória, ao transferirem a responsabilidade política para deliberação civil em frontal posicionamento contrário ao Estado tirano e em defesa do direito natural da liberdade. O humanismo cívico ibérico, portanto, consolidou a mentalidade política moderna constitucionalista, propondo limites aos poderes dos Estados monárquicos no uso legítimo do direito de resistência, o que se revela claramente a partir de uma querela entre Jaime I e a Igreja Católica, que gerou debate sobre a natureza do Estado e a vontade popular em sua formação. A força dessas ideias de Salamanca atravessou os mares, alcançando as consciências dos poderosos locais pela influência principalmente de padres, de freis, que expandiu o direito das gentes para todos os povos no Novo Mundo, o que está dito no livro do Boeira. Entende-se, portanto, que a análise sobre a formação de uma cultura política republicana na América Portuguesa deve levar em conta um processo histórico imerso nas ideias humanistas do mundo ibérico, circulantes, transmitidas e difundidas pelos colégios jesuítas das principais capitanias e visíveis em contextos históricos tensos e conflituosos, como motins e conjurações que marcaram a história mineira ao longo dos 7 séculos. A ideia de república, enaltecida na Inconfidência Mineira, foi produto de um processo sócio-histórico maturado desde a Guerra dos Emboabas de 1709, perpassando os vários motins e conjurações da primeira metade dos anos 700. Esse sentimento organizou a comunidade civil, as lideranças e seus governos próprios, sendo a base de uma consciência política latente nos comportamentos e discursos dos rebeldes, que, ao se distanciarem do poder central, proclamavam-se comunidades políticas livres e irmanadas em um único sentimento republicano. Essa ideia está defendida em Soares, em 1613, quando aborda a defesa da comunidade política como fundadora do Estado e a condenação de um poder tirano, bem como da monarquia absolutista. Portanto, a mentalidade ibérica mergulhou profundamente nessa concepção de poder e da formação de um Estado político, onde a sociedade definia e mantinha seu lugar de decisão coletiva. Coimbra e Salamanca participaram da etapa de fundação das Américas como centro de saber e conhecimento no início da Era Moderna.
difundiam esse saber através de seus evangelizadores, das missões e dos colégios, com o intuito de transmitir tais valores intelectuais para os gentios, para os potentados e a elite local que se formava. Nesse sentido, a Ratio Studiorum, as missões, a apologia da Contra-Reforma e a formação do Estado moderno eram temáticas que tocavam a península como um todo e alcançavam o Novo Mundo, também dito no livro do Boeira. Essa consciência política é uma experiência histórica que está presente desde a Guerra dos Emboabas, um conflito travado entre dois grupos conquistadores, os paulistas e os povos do norte. As capitanias do norte, Bahia e Pernambuco, eram um brilho da intelectualidade na época, dinâmicas, portentosas em suas atividades econômicas da pecuária, com a criação de gado, que dominava o sertão de São Francisco e regiões ribeirinhas. Os colégios jesuítas floresciam, mas o interesse da coroa portuguesa em conquistar os sertões aumentou a circulação de bandeiras paulistas, que se tornavam constantes, encontrando as primeiras jazidas de ouro das minas dos Quataguases e do Rio das Velhas. Os paulistas, pelo seu lado, se arrogavam como os primeiros donos da região, enfurecendo-se com a presença dos estrangeiros, principalmente de judeus, pernambucanos e baianos, que poderiam competir na busca por ouro e metais preciosos. Os emboabas, vindos de todas as partes distantes e de outros continentes, mas principalmente do norte, viram-se ameaçados pelos insultos dos paulistas. O sentimento de repulsa de ambos os grupos fez crescer o ódio e a violência. O resultado foi uma tensão crescente dos poderosos do sertão, os antigos e naturais do lugar, pelas fazendas, pelos currais de gado e pelo comércio da carne na região, potentados que tendiam a aumentar o monopólio territorial, bem como comercial. Os dois grupos rivais armaram-se cada qual o seu gosto e maneira, na tentativa de proteger o que era seu, aumentando a tensão. E foi nesse tempo que surge a figura de Manuel Nunes Viana, natural do Minho, que começou a ser incômoda aos paulistas. No ano de 1707, inicia-se uma confusão no Rio de Janeiro entre o Frei Francisco de Menezes e os paulistas, relacionado ao contrato das carnes na capitania, pois os grandes contratadores de carnes da região, Frei Francisco de Menezes, Frei Conrado, Frei Simão de Santa Teresa, Frei Firmo, eram grandes contratadores de carnes e sublocatários dos açougues do Rio das Velhas. Esses padres sublevaram o povo, arrematando todos os contratos de carne da região. E foi exatamente nesse contexto de guerra e de lutas que a figura de Manuel Nunes Viana surge como algo lendário que liderava o povo do norte contra os paulistas. E o conflito começa exatamente com uma rixa entre Nunes Viana e um paulista, Jerônimo Poderoso. Os grupos se enfrentaram e Nunes Viana saiu vitorioso. E essa vitória deu a ele o cargo de governador das Minas pela voz de Luís do Couto, dos poderosos e nobres guerreiros que lutaram na batalha, além de ser ungido pelo Frei Francisco aos moldes dos antigos reis feudais. A Guerra dos Emboabas contra os paulistas oportunizou as bases de uma forte organização política da comunidade local, constituída por mandatários locais, de consciência republicana, nos moldes de uma república cristã, e que escolhia eleger seu representante de governo como o direito natural. Ele foi eleito para corrigir as injustiças da coroa, reger a comunidade e intervir na ordem. Mas Dom Fernando Martins Mascarenhas, governador do Rio de Janeiro, e Antônio Albuquerque Coelho tomariam as dores dos paulistas, representando os interesses de expansão colonial da coroa portuguesa. Nunes Viana foi criminalizado pelos paulistas, considerado como caudilho e bandido pelo poder da coroa, inimigo dos governadores locais, inimigo da coroa portuguesa. E ele tornou-se uma figura lendária no sertão de São Francisco por sua conduta digna, justa e pelo apoio que ele tinha do povo. Quando a coroa portuguesa propôs a criação da capitania das Minas como forma de enfraquecer os povos do norte, principalmente os potentados locais em suas terras e comércio, Portugal cria uma série de conflitos resultando nos motins coloniais. Assim, o primeiro governador,
indicado para a capitania das Minas, foi rejeitado pela população local em 1711, motivado pela cobrança de pagamentos de gados permanentes nas minas, pagamento este que seria autorizado apenas pelas capitanias da Bahia e de Pernambuco. Parei. Então, o conde de Assumar, que odiava a fama de Manuel Nunes Viana, continuou gerenciando as minas com altas taxas de impostos, causando danos à população e provocando revoltas. Os motins foram frequentes, como os motins de Papagaio, né, da região do Rio das Velhas. Para compensar esse conflito, o Assumar cria a Vila de Santa Maria do Bom Sucesso. E essa vila vai eclodir num outro grande motim, que é o motim de Papagaio. Esse outro motim, ele vai contar com uma figura importante, que é Faustino Rebelo, mandado por Assumar para deliberar o motim, mas o Faustino Rebelo, ele entra no motim como participante, aliado dos rebeldes. O lugar estava impregnado dessas revoltas e resistências, motivados tanto pela dinâmica da coroa portuguesa, pelos governadores, como também pela cobrança de impostos que os potentados do sertão achavam indevidos. Mas o pior motim veio em 1736, com a chamada Conjura do Sertão. Esse motim, promovido pelos aliados de Nunes Viana, foi motivado pelo caos e pela guerra contra a administração local. O resultado do motim do sertão foi uma devassa que durou algum tempo, com degredos, mortes, além de prisões, né? O resultado maior desses grandes motins da primeira metade do século XVIII foi o sucesso do centralismo português, que avança sobre a colônia. Mas as ideias de república nunca morreram. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.